Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais uma aula, vamos de eletrodinâmica, cargas elétricas em movimento. Vamos lá galera? Então, dando início eletrodinâmica estuda as correntes elétricas, suas causas e seus efeitos. Então vamos dar um foco em corrente elétrica galera, logo de começo. E o que vem a ser corrente elétrica? Vamos pegar esse fio aqui e vamos dar um zoom nele. Repare, nós temos um fluxo de elétrons indo e voltando. E só elétrons que se movem, galera, não prótons. Tome cuidado com isso. Repare que os elétrons passam por uma seção. E é essa seção que a gente vai medir a quantidade que passa ali para depois calcular a intensidade da corrente. Então vamos lá, dentro de um condutor que nós temos, vamos botar um desenho de um condutor. Repare, nós temos aqui átomos, moléculas e os elétrons. Repare, esses são chamados de elétrons livres. Esses elétrons eles ficam oscilando aí, ó, eles não têm um sentido. Se você pegar um fio de cobre não ligado a nada, se você ampliar e dar um zoom, você vai ver isso aí, ó, os elétrons oscilando na sua estrutura, chamado elétrons livres. Então, galera, o que vem a ser a corrente elétrica? A corrente elétrica é botar esses elétrons que estão aí livre, oscilando, em uma ordem, um movimento ordenado. Ó, eles estão todos oscilando assim, tudo doidão. Eu vou ligar uma bateria. A bateria produz o quê? Uma diferença de potencial. Ela produz um campo elétrico. Quando ela produzir isso, os elétrons vão passar a mover-se ordenadamente. Eles vão mover-se no sentido do polo negativo para o polo positivo. Beleza? Então aí já temos um fluxo ordenado de elétrons. Então a corrente, essa corrente, ela tem esse sentido aqui. Depois eu vou falar sobre a questão do sentido da corrente, tá? Mas o campo, o sentido do campo elétrico é do polo positivo para o negativo. Então, galera, sentido real, vamos lá, corrente real. Essa aí que a gente viu agora é a corrente real. Por quê? Ela sai aí do polo negativo, vai para o polo positivo. Então, esse aí é considerado o sentido real da corrente. Agora, o sentido convencional é outro. Repare, por convenção, os físicos se reuniram e adotaram que o sentido da corrente seria do polo positivo para o polo negativo. Então existe a corrente real e existe a corrente convencional. Repare então, olha só, temos aqui um sistema e o cara vai ficar observando os elétrons. Então os elétrons saem sempre do polo negativo para o polo positivo, certo? E esse aqui é o sentido da corrente real. E a corrente convencional, aquela que a maioria das vezes a gente vai usar somente a corrente convencional, ela é contrária, olha só, como se tivesse um fluxo de cargas positivas, saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. Esse é o sentido convencional e o sentido real. Repare o campo elétrico, galera. O campo elétrico sempre tem que ter o campo elétrico, hein? Caiu várias questões, umas 3 ou 4 questões, não sei, sobre campo que faz surgir corrente elétrica. O que faz surgir a corrente elétrica é o campo elétrico. Beleza? Então vamos lá. A corrente, galera, também pode ocorrer em condutores iônicos. Você pega uma solução aí de água e sal, né, e liga um fio condutor nele aí com a diferença, uma pilha, uma bateria. Você vai ter que um movimento de íons, de um lado indo íons positivos e para o outro íons negativos. Beleza? Então a corrente elétrica iônica é um movimento ordenado de íons. Beleza? Então temos aí então a definição de corrente elétrica.
Então, os elétrons livres, ele se movimenta aleatoriamente, aí eu ligo ele a uma pilha, uma bateria, produzo nele um campo elétrico que gera o quê? Gera um fluxo ordenado de cargas elétricas. Como que calcula esse fluxo, galera? Então vamos lá, nós temos aqui uma seção transversal de um condutor, assim de fio, né? E nessa seção transversal eu vou medir a quantidade de carga que atravessa. Bom, atravessou um elétron, então eu vou pegar um elétron, é a carga, então nós temos a carga elementar, 1,6 vezes 10 16, então nós temos aqui a carga, multiplica por 1. Se eu tenho 2 elétrons atravessando a seção, o que vai acontecer? 2 vezes a carga elementar. Então vamos ter 3,2 vezes 10 a menos 19. E se eu tiver 3 elétrons atravessando a seção transversal, vai ficar como? 4,8 vezes 10 a menos 19. Lâmpada fluorescente, galera. Vamos lá. Olha só, nós temos íons positivos e íons negativos. Os íons positivos indo numa direção e os íons negativos indo no outro. Nós temos um fluxo indo para a direita e outro para a esquerda. E a carga, galera, a carga total vai ser dada pela soma, hein? É a soma dos íons da carga positiva dos íons positivos e mais a soma da carga dos íons negativos. É diferente, hein? Tome cuidado com isso. Vamos lá, corrente elétrica é definida como sendo a carga total que atravessa a seção transversal, dividido pelo tempo. Então vamos lá. Então nós temos a quantidade, eu pego aqui quantos elétrons atravessou a seção e divido pelo tempo. Isso aqui vai dar, carga é dado em coulombs, o tempo é dado em segundos e temos a unidade ampere. A unidade de corrente vai ser ampere, coulomb dividido por segundo. O que quer dizer isso? É pegar essa carga aqui, ó, que é dada em coulomb, e dividir pelo tempo em segundos. Então, eu tenho a unidade de ampere. A homenagem ao físico ampere. Então, o número de elétrons temos aqui e a carga elementar. Show de bola? Vamos fazer exemplo, então? Olha só, um exemplo. Se uma seção transversal de um condutor passa 30 coulombs em 6 segundos, temos uma corrente de... Muito tranquilo, né, gente? É só pegar a carga e dividir pelo tempo. Temos 30 coulomb dividido por 6 segundos. Logo, a corrente é 5 amperes. E simples assim você calcula. Outra questãozinha já, uma corrente elétrica de 2,5 miliamperes. Atravessa uma seção de reta de um fio metálico num intervalo de tempo de 2 milissegundos. Qual a quantidade de carga elétrica que atravessa a seção e o número de elétrons? Gente, precisa saber transformar. As aulas lá de eletrostática que eu falei com vocês, o mili, 2,5 miliamperes. O que significa isso? 2,5 vezes 10 a menos 3 amperes. 2 milissegundos, que significa 2 vezes 10 a menos 3. E fora isso, está tranquilo, está favorável, olha só. Passa para lá, multiplicando, e aqui a gente acha já quem? A carga elétrica. Então vamos lá, multiplica esse cara aí, ó. 2, vou multiplicar com 2,5, vai dar 5. 10 elevado a menos 3 vezes 10 a menos 3. Vamos ter 10 elevado a menos 6. Isso aí vai ser a carga elétrica. Chama a carga, que é o número. O número a gente vai multiplicar pela carga elementar, Q igual a N vezes E, a carga elementar. Logo, teremos o quê? Nós temos aqui a carga dividido pela carga elementar. Faça essa divisão e eu acho o número de elétrons. Esse aí é o número de elétrons que atravessam a seção. Show de bola, por exemplo 2.
E os tipos de corrente, galera? Vamos ver aqui, há dois tipos de corrente. A corrente contínua. Ó, como que é uma corrente contínua? Ó. Pilhas, baterias, ela é, à medida que o tempo passa, ela é a mesma, ela não muda. Olha só, é constante. Temos até um gráfico aqui, ó, para mostrar para vocês. E você pode calcular pela área, né? A quantidade de carga, multiplicando aí o tempo vezes a corrente. Já a corrente alternada não. O fluxo que vai e volta, é usado em usinas e tomadas em geral. E a corrente é alternada. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Beleza? Então temos aí a corrente contínua. Olha só, essa aqui é a corrente contínua. À medida que o tempo passa, ela é a mesma. E a corrente alternada é esse fluxo que vai e volta, que é aproximadamente, gente, 60 ciclos por segundo. Ok? Outra coisa importantíssima, galera, não podemos usar essa fórmula Q igual a I vezes T, delta T, quando a corrente não for constante. Quando a corrente não for constante, galera, sai por gráficos. A gente vai ter que calcular área. Ó, não é uma reta, não é constante, gravem isso. Vamos calcular pela área. E para calcular a área disso daí, nós vamos ter a quantidade de carga, que pode ser diversas formas, né? Você pode usar a área do triângulo, a área do quadrado, a área do trapézio, a área, qualquer tipo de área você pode estar usando para calcular. Beleza? E vamos lá para os exercícios. Exercício questão 1. Pela seção de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a... Então, pessoal, vamos lá. Olha, a corrente é dada por ΔQ sobre ΔT. Então, vamos substituir muito tranquilo, né? Nós temos 12 por minuto, um minuto tem 60 segundos. Então, posso simplificar, né? Divido por 12 os dois. Olha só, fica 1 sobre 5, que se dividir vai dar 0,2 ou 0,20 amperes. Resposta letra B, muito tranquilo, muito fácil, né? Então vamos lá, vamos para a próxima. Número 2. Com uma seção transversal de um condutor passam 10 a sexta elétrons por segundo, sabendo que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A intensidade da corrente no condutor será... Então, pessoal, vamos lá. Ele quer a carga para depois a gente calcular a intensidade. Eu sei que o número de elétrons é 10 elevado a sexta. Vou multiplicar pela carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Logo, eu acho aí, ó, só vou fazer a propriedade de potência, né? Subtraio aqui, ó, repito a base, subtraio, vou ter 10 elevado a menos 13. Daí a corrente vai ser o que? A carga dividido pelo tempo. Quando eu dividir a carga pelo tempo, eu vou achar 1,6 vezes 10 a menos 13 amperes. Resposta, letra C. Vamos lá? Questão 3. A unidade física de carga elétrica coulomb, da maneira como foi definida, representa uma grande quantidade de carga. Para verificar isso, leia os seguintes dados, dos quais valores médios são fornecidos. Uma descarga elétrica na atmosfera, um raio, né, conduz uma corrente em torno de 50.000 amperes. Essa corrente é unidirecional e tem uma duração em torno de 2 vezes 10 a menos 4 segundos. Qual das alternativas corresponde à carga total deslocada durante a descarga? A descarga, bom, vamos lá. Então vamos lá, vamos pegar um tempo. Nós temos aqui a corrente e vamos substituir, gente. Vamos substituir aqui, substitui. Olha só, nós temos aqui 50.000 amperes. Isso vai ser igual a ΔQ
sobre ΔT, né? Que é 2 vezes 10 a menos 4 segundos. Passo para lá e eu tenho o ΔQ. Agora, com ele, eu posso... Como resolvo essa conta aqui, gente? Só mostrando para vocês, ó. Eu posso deixar o 2 aqui, ó, para resolver essa conta. E o 10 elevado a menos 4, eu passo ele para baixo e faço 10 vezes 10 4 vezes. É uma forma de resolver, só para mostrando para vocês, né? Então, eu posso cortar os zeros. Olha só como fica fácil a conta. 2 vezes 5 vai dar 10. A resposta é 10 coulombs. Viu como é fácil resolver? Esse 10 é menos 4, eu só passei ele para baixo. Ele é 4 vezes, então dá para cortar com zeros. E assim você resolve, fazendo o cálculo mental. Então a resposta aí é a letra A. Vamos para o próximo. 4. Considere que uma corrente que flui por um fio após uma queda de um raio seja de 50 amperes. Determine o número aproximado de elétrons que passam pela seção transversal do fio a cada segundo. Então, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui, ó, uma corrente, né? Nossa forma de corrente, nós temos 50 amperes. E vamos pegando os dados. Ó, o tempo que ele falou aqui é cada segundo, então ser 1 segundo. E a carga elementar, o valor dela está aqui. Beleza? Então vou fazer isso aqui, ó. Olha só, eu vou passar, né, o tempo multiplicando e vou substituir a carga elementar, a carga com N vezes E. E posso manipular a fórmula para achar o número de elétrons. Beleza? Só isolando a variável N. Agora sim que eu isolei, eu preparei bonitinho a fórmula. Olha só substituir os valores. Eu tenho a corrente, certo? Eu tenho aqui o tempo, que é 1 segundo, e a carga elementar. Resolver continhas, galera. Resolver continha. O que a gente vai fazer? Esse que é negativo, vou passar para cima, certo? 10 menos 19 vai ficar positivo. E eu vou dividir aqui o 5 por 1,6. Olha como vai ficar. Quando eu somar, olha só, somei, né? Posso somar, vai dar 10 elevado a 23 e dividir agora. Nós temos aqui o número de elétrons. Resposta, letra B. Questão 5. Uma lâmpada fluorescente contém no seu interior um gás que se ioniza após a aplicação de alta tensão entre os seus terminais. Após a ionização, a corrente elétrica é estabelecida e os íons negativos deslocam-se com uma taxa de 1,0 vezes 10 a 18 íons por segundo para o polo A. Os íons positivos se deslocam com a mesma taxa para o polo B. Sabendo que a carga de cada íon positivo é de 1,6 vezes 10 a 19 coulomb, pode dizer que a corrente elétrica na lâmpada será... Então, galera, para resolver isso daqui, a gente vai pegar a corrente elétrica é igual a ΔQ sobre ΔT. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o número de elétrons, N, né, vezes a carga elementar. Dividido por quem? 1 segundo. Fazendo essa conta, você acha 0,16, que é logo quem? A letra A, a resposta. Mas não é essa a resposta. Por que não é? A resposta é 0,32. Repare que eu falei com vocês. Em uma lâmpada fluorescente nós temos um fluxo de cátions, né? Vou botar, chama de íons mesmo. Íons positivos indo numa direção e íons negativos indo na outra direção. Se você quer a carga total, você tem que somar esses íons. Então isso aqui seria o dobro. Então nós temos aqui 2 vezes 10 elevado a 18. Então a resposta seria o dobro disso daqui. Então por isso seria a letra B. E você fique ligado para não cair mais nessa pegadinha do malandro.
Então tá, galera, vamos pro próximo. Vamos pro sexto. Uma corrente elétrica atravessa um condutor cuja intensidade varia com o tempo e está descrita no gráfico. Qual é a quantidade de carga que atravessa esse condutor no intervalo de 5 a 10 segundos? Bom, galera, aí que é só no intervalo. Como temos gráfico, já sabe que vai ser a área. Então, a área, muita gente ia se enganar. Ele só quer nesse intervalo dos 5 ao 10. Nesse intervalo, dá para calcular a área desse triângulo. Base vezes altura, divide por 2. Fazendo esse cálculo da área, nós vamos achar aqui 12,5 coulombs. Essa aí é a quantidade de carga que atravessa a resposta letra D. Vamos para a próxima, vamos. Exercício 7. O capacitor é um elemento de um circuito muito utilizado em aparelhos eletrônicos de regime alternados ou contínuos quando seus dois terminais são ligados a uma fonte. Ele é capaz de armazenar cargas elétricas. Ligando um elemento passivo como resistor, por exemplo, ele se descarrega. O gráfico representa uma aproximação linear da descarga de um capacitor. Aí temos o gráfico aqui. Sabes que a carga elétrica fundamental ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O número de portadores de carga que fluirão durante essa descarga está próximo de... Então, galera, calcular a área novamente. Vamos calcular essa área aqui, ó, para você saber o número. Então, como que vai ser? A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Tomem cuidado, nós temos miliamperes. 4 miliamperes é 4 vezes 10 a menos 3. Então, vamos substituir aqui a área da base vezes a altura. E vamos dividir esse carinha por esse, nós temos 2, e o 2 passa para lá multiplicando, né? Mas aí, beleza, achamos a carga, mas ele não quer, que é o número de elétrons. O que eu faço então? Para calcular o número de elétrons, eu vou dividir a carga pela carga elementar. Fazendo esse cálculo aqui, ó, divido esse cara, primeiro, vai dar 9, e depois eu pego esse outro cara aqui e divido. Repare que o que eu faço aqui, ó, repito lá de cima e de baixo passo para cima com sinal contrário. E logo teremos aí, ó, 9 vezes 10 a terceira vezes 10 mais 19. Faço agora repito a base, somos os expoentes, né? Então vamos ter aqui 9 vezes 10 a sexta. Tem essa resposta, gente? Não, temos que aplicar a ordem de grandeza. 9 é maior que 3,16. Lembre-se da aula de ordem de grandeza, hein, galera? Como 9 é maior que 3,16, o que a gente vai fazer? Vamos arredondar aqui, ó, vamos aproximar, vamos acrescentar mais um. Então, vamos ficar 10 elevado a 17. Resposta letra A. Agora sim, a resposta letra A. Vamos para o próximo. 8. Essa questão caiu no Enem 2017 PPL. Olha só, a figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente de 2 amperes para funcionar corretamente. Quando a bateria está completamente descarregada, ou completamente carregada, né? O tempo máximo em minutos que o notebook pode ser usado antes que ele descarregue completamente. Olha só que questãozinha boa, galera. Vamos lá. Primeira coisa, você vai ver aqui, ó. Essa daqui, ó, é a carga. Ó, a carga dela equivale a 4.400 miliamperes hora. Então, a carga, gente, é corrente vezes o tempo. Então, ele deu aqui, ó, 4.400 miliamperes hora. Mili a gente pode transformar em 4,4 amperes hora.
E 1 hora, gente, 3.600 segundos, então eu posso multiplicar. Quando eu multiplicar 4,4 vezes 3.600, eu vou achar 15.840 coulombs. Achamos a carga, bicho. Bom, achamos a carga, mas não é isso que ele quer. Ele quer quanto tempo isso vai descarregar. Bom, ele deu a carga e deu a corrente. Para achar o tempo, vamos usar a fórmula, né? Temos a carga, temos a corrente. Passo 2 para lá, dividindo, e olha, nós vamos achar 7.920 segundos. Como ele quer em minutos, basta eu dividir por 60. Dividindo por 60, vamos achar 132 minutos. Resposta, letra C, questão do Enem, muito bem elaborada. Abre o olho aí, galera. Galera, espero que vocês tenham gostado desta aula de eletrodinâmica. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abração e até a próxima. Valeu!